Olá, vamos continuar a nossa leitura das glórias do nosso pai espiritual São José, escrito por Donald Colloway. Nós paramos na parte da sequência da ladainha em que vamos discorrer sobre esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Ele, São José, deve ter rezado muito para conhecer e aumentar sempre seu amor por sua esposa imaculada. Quem escreveu isso foi Beato Gabriele Allegra. Estamos na sequência da ladainha, né? A última foi Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Então a gente segue na sequência do esposo da Mãe de Deus, e a orientação para a leitura desta parte da ladainha é o jovem esposo de Maria. E nós vamos aqui realizar a leitura. Antes, eu te convido a rezar uma oração de São Pio X, inclusive. Essa oração ao glorioso São José foi escrita pelo Papa São Pio X, e eu acho ela muito bonita. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência e para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vós, tudo para a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Vamos emendar um Pai Nosso? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta es tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Gloria et Patri et Filis et Spiritus Sancti, sic et in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Seguimos aprendendo no latim também. Bom, jovem esposo de Maria. Não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho, apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria. Eu imagino-o jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. Quem escreveu foi São José Maria Escrivá. Você já leu algo assim sobre a idade de São José? São José Maria tem boas razões para afirmar que São José era jovem quando esposou Nossa Senhora. E ele não é o único. A Igreja não tem uma doutrina oficial sobre a idade de São José. Você é livre para acreditar, se assim quiser, que São José era um idoso quando esposou Maria. Você também é livre para acreditar que ele era jovem. Pessoalmente, acho muito difícil acreditar que São José fosse um senhor de idade. As demandas físicas da missão praticamente anulam essa possibilidade. Se refletirmos sobre os títulos que a Igreja confere a São José na sua ladainha, guarda redentor, casto guarda da Virgem, modelo dos trabalhadores, terror dos demônios, etc., notaremos que todos eles parecem indicar que São José era jovem e forte. Esses títulos não descrevem um senhor de idade. Por acaso um senhor é capaz de guardar as virgens?
Pode um homem velho servir de modelo aos trabalhadores? É preciso força para ser guarda e é preciso saúde para ser trabalhador. Por acaso um homem velho é capaz disso tudo? Como disse Madre Angélica, homens idosos não caminham até o Egito, nem guardam coisa alguma que precise ser guardada com força e agilidade. Nada disso, é claro, implica alguma falta moral dos idosos. O mundo está repleto de senhores de idade, virtuosos, sábios e até santos. No entanto, eles não são conhecidos pela capacidade física de fazer o tipo de coisa que São José teve de fazer pela Sagrada Família. Então, por que é que a grande maioria das obras de arte, de séculos após séculos, retratam São José como um homem velho? A melhor resposta a essa pergunta é dada pelo venerável Fulton Sheen. São José, velho ou jovem? A maior parte das estátuas e pinturas que admiramos representam São José como um velho de barba grisalha que tomou Maria e o voto dela sob sua proteção com o mesmo distanciamento de um médico que tomasse nos braços uma menina numa enfermaria. Não temos, é claro, nenhuma evidência histórica a respeito da idade de José. Alguns relatos apócrifos o descrevem como um senhor de idade. Os padres da Igreja, a partir do século IV, seguiram esta linha de modo um tanto rígido. Contudo, quando buscamos as razões pelas quais a arte cristã retratou José como um senhor de idade, descobrimos que assim fez para melhor salvaguardar a virgindade de Maria. De algum modo, considerou-se que a velhice, mais do que a juventude, era uma boa guardiã da virgindade. Assim, conscientemente, a arte fez José um homem casto e puro pela idade, em vez de pela virtude. Mas isso é como supor que a melhor maneira de dizer que um homem jamais roubaria é retratá-lo sem as mãos. Mas que isso tudo, porém, o descrever José como um velho, nos mostra um homem já sem forças, em vez de que, tendo forças, dedicava-as a Deus e a seus propósitos. Fazer com que São José pareça puro apenas pela carne desgastada é como glorificar um rio que secou. A Igreja não ordenará sacerdote um homem desprovido de suas forças vitais. Ela quer homens que tenham ela quer homens que tenham algo por domar e não os mansos por falta de energia para os bravios. Não há de ser diferente com Deus. Ademais, é razoável crer que Nosso Senhor preferia para ser pai adotivo alguém que se sacrificasse pelo selo a alguém que se fosse por obrigação. Há também o fato histórico de que os judeus torciam o nariz para casamentos entre o que Shakespeare chamou de idade rabugenta e juventude. O Talmud admite uniões assim desproporcionadas apenas no caso de viúvos e viúvas. Por fim, parece impossível que Deus unisse uma jovem mãe, provavelmente entre os 16 e 17 anos de idade, a um esposo velho. Se ele não deixou de unir sua própria mãe a um homem jovem, João aos pés da cruz, então por que lhe teria dado um homem velho junto ao berço? O amor da mulher sempre determina o amor do homem. Ela é a educadora silenciosa das suas potências viris. Dado que Maria é o que se poderia chamar virginizadora, tanto de homens, varões, como de moças, é a grande inspiração da pureza cristã. Não deveria ela, logicamente, ter começado por inspirar e virginar aquele que foi provavelmente o primeiro jovem que encontrou José o Justo? Foi elevado e não diminuindo a capacidade dele de amar que ela fez a sua primeira conquista. Ela cativou seu próprio esposo, o homem que era um homem, e não um mero cuidador senil. José era provavelmente jovem, forte, viril, atlético, bem apessoado, casto,
disciplinado. Não um tipo incapaz de amar, mas um homem que ardia em chamas de amor. Assim como daríamos pouco crédito à Virgem Santíssima se ela tivesse feito seu voto depois dos 50 anos solteira. Tampouco poderíamos dar grande crédito a um José que a esposasse por ser de idade avançada. Naqueles dias, mulheres jovens como Maria faziam votos de amor exclusivo a Deus. O mesmo faziam os rapazes, entre os quais José se destacava a tal ponto que foi chamado justo. Não uma fruta seca à mesa do rei, mas um botão repleto de promessas e potências. Ele não estava no crepúsculo da vida, mas a sua aurora, borbulhante de energia, força e paixão disciplinada. Maria e José ofereceram o seu casamento não apenas seus votos de virgindade, mas também seus corações, que se animavam em torrentes de amor de proporções inauditas em peitos humanos. Quão mais belos se tornam Maria e José quando vemos em suas vidas o que se poderia chamar o primeiro romance divino. Nenhum coração humano se comove com o amor do velho pelo jovem, mas quem não se comove com o amor do jovem pelo jovem? Tanto em Maria como em José havia frescor, beleza e esperança. Deus ama as cataratas caudalosas e as cachoeiras fragorosas, mas tanto mais ele as ama, não quanto transbordam e afogam as flores, mas quando são contidas e exploradas a fim de iluminar uma cidade ou matar a sede de uma criança. Não encontramos em José e Maria uma cachoeira controlada e um lago seco, mas dois jovens que antes mesmo de se conhecerem e conhecerem a beleza de um e a potência de outro, quiseram entregá-las a Jesus. Debruçados sobre a manjedoura que serviu de berço ao menino Jesus, não estão, pois, a velhice e a juventude, mas a juventude e a juventude. A consagração da beleza numa donzela e o domínio do pleno vigor num varão. Uau! Fulton Sheen é brilhante. Até onde sei, nenhuma outra pessoa em toda a história da igreja articulou um argumento tão convincente em defesa da tese de que São José era jovem. Como ele diz tão claramente, a teologia e a arte só retrataram São José como um homem velho a fim de proteger a Virgem Maria. Agora, para ser justo, a decisão de retratar São José como um homem velho, quer em pregações, quer em escritos ou obras de arte, funcionou para salvaguardar a pureza e a virgindade de Maria. Um exemplo extremo é um antigo texto copta sobre a vida de São José, segundo o qual São José tinha 91 anos quando esposou Maria. Entretanto, todos os historiadores e teólogos reconhecem que as fontes da representação de São José como um senhor de idade são documentos apócrifos, ou seja, não canônicos. A confiança em apócrifos levou que se representasse São José como um homem decrépito, diminuindo suas virtudes, sua importância, sua grandeza, e nas mentes dos cristãos, não admira-me que, ao longo dos séculos, tão poucas pessoas tenham prestado atenção a São José. Qual foi o impacto dessa abordagem? Até os dias atuais, São José raramente é tratado em aulas de cristologia, mariologia, soteriologia ou eclesiologia nos seminários. O homem universalmente reconhecido como o mais amoroso, mais justo, o mais casto, o mais prudente, o mais corajoso, o mais obediente, o mais fiel de todos, sequer é mencionado em aulas sobre as virtudes teológicas ou morais. Isso tem de mudar. Demos graças a Deus pela sabedoria e legado das pessoas como São José Maria Escrivá, Madre Angélica e o venerável Fulton Sheen. A Igreja precisa reapresentar aos seus filhos uma imagem de José como homem forte e viril. A recorrência da representação de São José como um senhor de idade
desformou gravemente o nosso entendimento sobre o maior santo que já andou sobre esta terra, depois de Maria. É hora de reivindicarmos São José. Não me entenda mal, o Senhor ama os idosos. Deus ama os anos de trabalho duro, de entrega, dedicação desinteressada, de sacrifícios. Sociedades justas e pacíficas assentam em bases deitadas por senhores de idade. No entanto, eles deitaram essas bases e ergueram os pilares da civilização quando eram jovens e não quando eram velhos. Do mesmo modo, os anos formativos de Jesus Cristo foram amorosamente regados por um pai jovem e forte chamado São José. Foi esse pai trabalhador, atencioso, virtuoso, que deitou as bases para o crescimento e desenvolvimento de Jesus Cristo. Embora não haja dúvida de que um homem velho é tão capaz de santidade quanto um jovem qualquer, é preciso um pai forte e vigoroso para ensinar um menino a usar o machado, a trabalhar a madeira, a carregar a lenha, a percorrer grandes distâncias e a ganhar a vida com o suor do seu rosto. Quem escreve agora é São Francisco de Sales. Se os príncipes da terra dão tanta importância à escolha de um tutor para os seus filhos, não penses que o Pai eterno, em sua onipotência e onisciência, escolheria de toda a sua obra um homem vivo mais perfeito para guardar o seu divino e glorioso Filho, o príncipe do céu e da terra? Beato Guilherme Chaminade ecoa uma ideia parecida, mas vê a masculinidade de São José sob o prisma de seu casamento com Nossa Senhora. Ele diz assim: se Deus te encarregasse da honrosa tarefa de escolher dentre os reis um esposo para a Santíssima Virgem, não darias a ela a melhor mente do mundo? E se ele te mandasse escolher dentre os santos, não darias a ela o maior santo, jamais andara sobre a terra? Ora, pensas tu ao Espírito Santo, o artífice deste divino matrimônio, importa menos do que a ti o dar-lhe um esposo à altura de seus méritos? Faz sentido, não faz? É claro que sim. São José foi o esposo amoroso de Maria e não um esposo aposentado, inapto para o trabalho braçal, para as longas jornadas a pé. São José era conhecido por todos em Nazaré como o pai de Jesus, como o avô de Jesus. São José era conhecido por todos em Nazaré como o pai de Jesus e não como o avô de Jesus. Como o pai de Jesus, São José foi um zeloso defensor do Filho amado. Ele sacrificou tudo, inclusive os prazeres do amor conjugal, a fim de cumprir a sua missão como guarda da Virgem e guarda redentor. A propósito, quando se utilizam as palavras guarda em relação a São José, os papas e santos a empregam num sentido que vai além do jurídico. Eles a empregam no sentido da proteção da paternidade e da virilidade. Um guarda é alguém forte, não apenas na mente e no coração, mas também fisicamente. São John Henry Newman tratou a proteção de São José da seguinte maneira: São José foi o querubim encarregado de guardar o novo paraíso terrestre da invasão de qualquer inimigo. O encarregado de guardar um território da invasão de quaisquer inimigos tem de ser um homem forte, fisicamente poderoso e não um senhor de idade que dependa da sua bengala. Como um poderoso querubim dedicado a proteger e servir a Rainha dos Anjos, São José foi encarregado de guardar o templo em que era o corpo de Maria e, em particular, a virgindade dela. Para cumprir sua missão, o guarda de Maria tinha de ser jovem e forte. Um senhor de idade provavelmente não teria a força necessária para guardar uma jovem esposa, nem vigor necessário para criar um filho. A virilidade de São José foi um escudo, um manto protetor para a Virgem. Nenhum homem ou animal poderia fazer-lhe mal, porque São José se mantinha alerta e sempre pronto a defendê-la, inclusive até a morte.
A virilidade de São José foi um escudo, um manto protetor para a Virgem. Nenhum homem ou animal poderia fazer-lhe mal, porque São José se mantinha alerta, sempre pronto a defendê-la, inclusive da morte. Eu repeti essa parte. A nuvem que na lei antiga cobriu de sombras o tabernáculo é uma imagem do casamento de São José com a Santíssima Virgem. A nuvem cobriu o tabernáculo da reunião e a glória do Senhor o encheu. Está em Êxodo, capítulo 40, versículo 32. O casamento de São José é um véu sagrado sobre o mistério da encarnação. Todos veem que Maria é mãe, mas apenas São José sabe que ela é a Virgem. Beato São Guilherme José Chaminade escreveu esse texto. Como esposo e pai jovem, São José foi para o seu filho, Jesus, um modelo de masculinidade. Todo homem deveria ser capaz de olhar para seu pai e entender o que significa isso. Se São José fosse um senhor de idade, teria Jesus observado nele alguma força física ou amor verdadeiro colocado em prática na castidade heróica, no trabalho duro e nos gestos corporais de piedade, o ajoelhar-se, por exemplo. Se São José tivesse o dobro ou o triplo da idade de sua esposa, o que Jesus teria observado em seu pai? Sonecas da tarde, falta de memória? Mas, uma vez, não há nada de errado com a velhice. Envelhecer faz parte da vida. O próprio São José envelheceu como acontece a todos os homens. O próprio São José envelheceu como acontece a tudo. Mas teria Deus Pai confiado a criação de seu filho, o leão de Judá, o rei dos reis, a um homem velho e frágil? Provavelmente não. O que a igreja e o mundo podem aprender de um São José mais jovem, especialmente nos domínios da teologia, da pregação, da arte e da liturgia? Especialmente dos domínios da teologia, da pregação, da literatura, da liturgia e da arte, é que os jovens podem ser castos, heróicos e santos. Com efeito, a igreja conta com inúmeros exemplos de jovens varões que mantiveram a castidade e pureza, tendo em vista o reino dos céus. E São José foi o maior de todos. São José Maria Escrivá nos diz: para viver a virtude da castidade não é preciso ser velho ou carecer de vigor. A castidade nasce do amor. A força e a alegria da juventude não constituem obstáculo para um amor limpo. Jovem era o que o coração e o corpo de São José, quando contraiu matrimônio com Maria, quando conheceu o mistério de sua maternidade divina e viveu junto dela respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo como mais um sinal de sua vinda às criaturas. Quem não for capaz de compreender um amor assim, conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece por completo o sentido cristão o sentido cristão da castidade. Na minha opinião, São José foi um esposo jovem, terno e amoroso com sua esposa, mas sempre casto, modesto e puro. Maria amou seu José. O amor que ele tinha por ela era forte e esteve sempre sob o controle da razão e da fé. Suas potências viris, sempre a serviço da vontade de Deus, fizeram-no o esposo e pai mais virtuoso a ter andado sobre a terra. Mulher alguma jamais teve um esposo melhor que São José. Escreve São Lourenço Brindis. Deus não lhe teria dado a Santíssima Virgem como esposa se ele não fosse um homem santo e justo. Que pai sensato daria a mão à filha mais amada e a um homem que não fosse reto e irrepreensível no tocante à sua condição em vida? E o que você tem a ganhar com essa glória a São José? Você tem de acreditar que ele era jovem. Não, você não tem que acreditar nisso. Mas você entende
no mínimo à luz das demandas físicas que a missão dele implicava, porque faz mais sentido que São José fosse jovem e não velho quando o esposou. Nossa Senhora, não importa qual seja a sua representação favorita de São José, não importa qual seja a sua representação favorita de São José, saiba que ele é o seu pai espiritual, seu esposo amoroso, forte, destemido pai espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele fez por amor incondicional a Jesus e Maria, que é a sua mãe espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele fez por amor a você. Quem diz agora é Beato Gabriele Alegra. Dou-te graças, Santo Patriarca, porque nós que não sabemos sequer como amar a Jesus e a nossa Mãe Imaculada, nos alegramos em saber que, ao menos tu, a amaste como ela deve ser amada. Ela, que é a digníssima e verdadeira Mãe de Cristo. Finalizamos aqui, então, a leitura que faz referência, a essa comparação das várias discussões sobre a idade real de São José, se ele era novo, se ele era jovem. O título do livro dessa parte do livro é Jovem Esposo de Maria. Eu creio também que São José era jovem, pelos mesmos motivos que lemos, alguém para sofrer, padecer e passar e lutar por tudo que eles viveram nesses 30 anos antes, de que Jesus viesse aí a começar aos 30 anos, a sua jornada, tinha que ser realmente uma pessoa de vigor, uma pessoa jovem, uma pessoa que desse conta mentalmente, espiritualmente e principalmente fisicamente. Que contribuição, Ficamos por aqui. No próximo vídeo a gente vai retratar, nós lemos o esposo da Mãe de Deus, agora a gente vai para o casto guarda da Virgem, rogai por nós. Ficamos por aqui, até o próximo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.